O Rubens Júnior, uma terça-feira movimentada no Galo, com a Arana voltando, com o Galo buscando reforços. Atualize tudo. Boa noite, Rubens. Boa noite a você também, João Alexandre Simões, para quem nos acompanha aqui no Bastidores da Itatiaia. Pois é, uma terça-feira quente no Atlético, dentro e fora de campo. Daqui a pouco vamos falar sobre negociações, mas uma terça-feira de boas notícias pro técnico Gabriel Milito, até porque o Guilherme Arana já está na área, desembarcou em BH, faz pelo menos a única atividade pro desafio do Arana, será amanhã pela manhã na cidade do Galo, pro desafio contra o São Paulo, quinta-feira, 9:30 da noite na Arena MRV. E esse setor defensivo, João, que vem tendo muitos problemas até então no Campeonato Brasileiro, são 23 gols sofridos, e fazendo um comparativo com a última temporada, quando o Atlético teve apenas 32 gols sofridos em 38 rodadas. Uma preocupação em que vive o clube, tomando muitos gols nos últimos jogos. E foi apresentado na cidade do Galo o zagueiro Lianco, 27 anos. O Lianco foi revelado pelo São Paulo já há 7 temporadas fora do futebol brasileiro. O Atlético pagando pelo Lianco cerca de 18 milhões em um primeiro momento por 50% dos seus direitos, tudo isso de forma parcelada, e caso o Lianco cumpra metas, o Atlético vai poder comprar 25% dos direitos por mais 9 milhões, uma transação girando em torno dos 27 milhões, e o contrato dele indo até dezembro de 2028. Lianco conosco aqui no Bastidores, falando sobre a decisão de voltar ao futebol brasileiro e tendo o Atlético como preferência. Com a palavra, Lianco, aqui no Bastidores da Itatiaia. Tudo não foi de agora, não foi de um dia para o outro, quando tudo começou, a negociação, a conversa com o Atlético, não foi um dia que a gente conversou e no outro dia deu certo, foram várias tentativas e ligações. Então, desde o início, logo quando eu entrei de férias, quando rolou o assunto do Atlético Mineiro, eu já tinha abraçado isso. Inclusive tinha oferta para continuar onde eu estava, tinha oferta de voltar para a Inglaterra também, onde tinha um contrato. Surgiram clubes brasileiros, assim como toda janela sempre surge especulações, né? Mas eu já tinha minha palavra com o Galo e em momento nenhum quis trocar, quis mudar. Não só por querer viver aquilo que eu tinha palavrado com o Galo, né? Eu acho que eu era mais também a sensação e a sabedoria do que o projeto tinha, né? Então acho que juntou todas as coisas assim, e foi por isso a minha escolha. Não vou dizer que foi difícil, foi até fácil a escolha. Eu acho que durou 1 minuto de conversa assim entre eu, minha família e os meus empresários, e aí eu falei, não, eu vou pro Atlético, eu sou Atlético, e então não foi muito difícil isso. Lógico que também não vou mentir, as ofertas que eu tive também eram coisas boas, financeiramente, também como clubes, né? Mas o projeto e aquilo que o Galo pode me proporcionar, e como eu posso chegar e ajudar o Galo também, eu acho que isso que foi o maior motivo. E tô pronto, tenho feito meus treinos, tenho treinado aqui 2 períodos, eu vou poder, acho que, jogar só no dia 16 contra o Juventude, e até lá eu vou estar pronto e à disposição do professor. Estão aí as primeiras palavras do Lianco como atleta do Atlético. 7 anos fora do Brasil, quando ele acabou sendo transferido do São Paulo pro Torino da Itália. Isso foi em 2017. Foram 4 temporadas do futebol italiano até ser comprado pelo Southampton, e na temporada de 2022-2023 ele fez 30 partidas, 21 delas como titular. É um cara experiente, reforço, tinha uma concorrência também para a contratação do Lianco, e pelas suas palavras, o desejo de voltar ao Brasil e tendo o Atlético como preferência também, João. Ô Alexandre, o Atlético vai tentando rearrumar a casa e dar ao Milito o elenco que o Milito merece. Vão chegando os reforços, vão chegando os jogadores, a gente sabe que o momento é difícil, né? No momento o Atlético não tá com a casa arrumada, com o time arrumado, mas precisa arrumar esse time, precisa arrumar essa casa, e arrumar passa pelos reforços que estão chegando. Qual que é a sua expectativa para essa injeção de jogadores que o Atlético vai receber agora? Ô João, eu acho que assim, o Lianco e o próprio Júnior Alonso, né, mas o Lianco já confirmado, né, eles são zagueiros que eles têm uma característica que eu julgo muito importante.
não é a questão de ser desleal, mas são zagueiros que tem um tipo de jogo mais forte, sabe? Vamos dar um exemplo aqui. São viris. Isso, é a gente pegar, por exemplo, no caso do Cruzeiro, é o Zé Ivaldo, né? É que é cara mais do choque, do físico, e eu acho que isso é importante. Em determinados momentos do jogo, isso é importante. Ainda mais em torneio internacional. Sim. Quem era mais assim no Atlético era o Gemerson, né? O Gemerson era o cara mais do choque, era o cara que tinha mais essa questão da imposição física. Não é, embora fosse o zagueiro mais baixo do Atlético, numa relação de Lemos, Igor Rabelo e Fux, era o zagueiro mais do choque, desse... Dá um exemplo, por que esse tipo de zagueiro é importante, o João? O tanto de gol que o Atlético tem tomado de fora da área, né? Essa ação do zagueiro de se jogar na bola, de tentar brecar essa finalização, sabe? E eu vejo o Júnior Alonso e principalmente o Lianco com essa característica. Então acho que o Atlético ganha 2 zagueiros que ele não tinha, e além disso de alto nível, e o time vai se encorpando, né? A gente viu no último jogo a questão aí de que o Milito foi pro Rio contra o Botafogo sem lateral. O Arana, ok, tava na Copa América, mas o Saravia machucou, o Mariano machucou, o Rubens tá machucado. Tudo ao mesmo tempo. E com outra questão, que as janelas no futebol brasileiro, elas não batem, né? Eu ia dizer exatamente isso. Você imagina a cadeira de quem tem a responsabilidade de montar o elenco, que fala o seguinte: eu tenho aqui o Patrick, eu tenho aqui quem mais saiu? Edenilson, eu tenho aqui o Pavon, eu tenho aqui o Gemerson. O Gemerson acho que até é diferente, porque eu acho que o Gemerson ele saiu por causa da perseguição do torcedor, mas de toda forma era um cara que... Mas você faz a conta ali e diz o seguinte, se eu ficar com esses caras, eu não tenho vaga para quem vai chegar no meio do ano, ou então eu vou arrebentar meu orçamento. Porque é fácil, na hora que você pega 5 jogadores desses que nós falamos, nós estamos falando aí de 2 milhões a 2 milhões e meio de reais por mês. E ficar com esses caras é eles não irem pra lugar nenhum, porque eles iam completar 7 jogos no Brasileirão, o Grêmio não ia pegar o Gemerson sem usar no Brasileirão. E aí você bota 8 meses até o final do ano, mas tudo tem que pagar, você bota ali fácil mais 25 milhões de reais no orçamento do clube até o final do ano. Com esse dinheiro, você paga os caras que estão chegando agora. Você paga um pedaço do Bernard, você paga um pedaço do Lianco, você paga um pedaço da turma que está chegando agora. Só que no meio desse caminho, você tem ali 8 a 10 rodadas do campeonato. Então, é mais uma da desorganização do futebol brasileiro, que contém, que continua com o Campeonato Brasileiro durante uma Copa América e que perde seus jogadores, e aí vai, né? E esse ano ainda teve uma particularidade, né, João? Que foi uma janela no meio de 2 janelas, de 1º a 19 de abril, ali final dos estaduais, início do Brasileirão. Abriu uma janela que era só pros clubes da Série A e da Série B. Então era uma janela que permitia o cara trocar, tá? Mas de toda forma, o que acontece? Muitos clubes negociaram jogadores nessa janela, porque quem quer comprar quer receber de imediato, mas só ia poder repor agora na janela de 10 de julho. Então, esse espaço de 19 de abril a 10 de julho, né, o clube ficou sem poder, porque se ele fica com esse jogador que ele negociou em abril, esse jogador ia completar 7 jogos no Brasileirão, ele não podia defender mais ninguém. Então, para criar essa janela do meio da temporada, a CBF tinha que acabar com essa regra de completou 7 jogos, simplesmente chegou até a janela, o cara trocou de clube, ele pode jogar para outro clube. Entendeu? Porque essa regra dos 7 jogos, ela criou um problema para quem negociou em abril e ia repor em julho, que é quando abre a janela internacional e você tem a chance de trazer o cara que tá jogando na Europa, por exemplo. Me parece muitas vezes que a CBF não se preocupa com o torneio que ela mesma organiza. Né? Quando você pega em alguns momentos, eu me lembro, eu estava na cobertura da Champions pela Itatiaia, você tem ali uma decisão de Champions, que é um jogo que para o mundo inteiro, todo mundo que ama futebol quer ver o jogo, e jogo do Campeonato Brasileiro correndo na mesma hora. Então, assim, parece que a CBF despreza o seu próprio produto. Quando
tem uma Copa América e os jogadores são convocados e aí os times perdem seus jogadores. Ou então tem essa história muito mal contada aí do Flamengo, que não perdeu Pedro, mas a seleção perdeu o melhor centroavante que poderia ter no momento. É muito ruim o jeito que é gerido o futebol brasileiro. Ô João, amanhã a gente não vai ter um Grêmio e Cruzeiro 6h30 com Brasil e Colômbia às 9h, porque o Brasil perdeu nos pênaltis. Porque se o Brasil tivesse passado, a gente ia ter um clássico do tamanho de Grêmio e Cruzeiro 6h30 com o Brasil entrando em campo 9h da noite. Então, quer dizer, é uma equação que não fecha, né? É uma equação que não fecha. Eu tô recebendo aqui uma mensagem do meu amigo Roberto Hilton, que é um grande publicitário e um grande atleticano, defendendo uma tese de que o Milito implantou no Atlético um modelo de futebol total. Todo mundo ataca, todo mundo defende, todo mundo é muito intenso no jogo. E que aí o elenco do Atlético sentiu isso e que vieram as contusões. E aí com esses problemas todos de Copa América, de desfalque, de janela, de jogador que saiu, faltou o elenco pro Milito. Você entende que o estilo de jogo do Milito pode ter contribuído pro aumento de lesões do Atlético? E aí não como uma crítica, até como um reconhecimento pela força, pela volúpia que ele implementou no futebol do time. E esse também, né, o João, é o problema da troca durante a temporada, né? Porque quando a comissão técnica faz a pré-temporada, né? Ela pode, desde o início, implantar o seu sistema, né? Pode sim, né? A gente percebe que o Atlético ele tem uma intensidade de jogo que foi, inclusive, o que surpreendeu muito naqueles primeiros jogos, né? Claro, intensidade associada à qualidade. De Scarpa, de Zaratio, de Arana, de Hulk, de Paulinho. E de cada um jogando no seu lugar. Sim, exatamente, de cada um jogando no seu lugar. Então, claro, quando você exige mais do jogador fisicamente e você encara uma maratona, né? E nessa maratona você não consegue rodar o elenco por uma série de fatores, isso pode provocar, sim, essa questão do desgaste muscular, né? E acaba que aí você diminui ainda mais o número de opções. Mas eu acredito que isso não é um ajuste complicado de fazer, né? Não é um ajuste complicado de fazer, até porque esses reforços do Atlético, né? O Bernal, Lianco, esse pessoal já pode começar a integrar o grupo já na terça-feira da semana que vem, né? Daqui uma semana o Galo joga em Brasília com o Juventude e já pode utilizar essa turma toda. O jogo contra o São Paulo é o último sem poder utilizar os reforços contratados na janela internacional. Monte Santo Cemitério Parque tem muito plano funerário que você compra o gato por lebre. Na hora que você mais precisa, você descobre que ali não tem jazigo, não tem cremação. Você vai gastar um dinheiro horroroso para resolver esse problema. No Monte Santo Cemitério Parque, você tem tudo isso em planos a partir de R$ 39,90 por mês. Acolhimento, dignidade, garantia de um jazigo exclusivo. Ligue 0800-289-8888 ou acesse montesanto.com.br. Ô Rubens Júnior, e como é que estão as negociações, Rubens? Pois é, João, sobre negociações, o Atlético teve 2 nomes oferecidos, a apuração da Itatiaia, que você também encontra no site itatiaia.com.br. Tem do italiano e também naturalizado peruano Gianluca Lapadula, de 34 anos, ele que também havia sido oferecido na época em 2021, quando o Atlético tinha no comando o Tuco Mohamed, mas acabou não avançando, um atleta do Cagliari da Itália. Outro nome é do Andrés Vombergar, está no Ittihad Kalba da Arábia Saudita, tem 29 anos, é um argentino. O Atlético não comenta sobre a negociação e disse que não existe, apenas oferecido, mas as tratativas não avançaram. Sobre o nome que terá desfecho nos próximos dias, Fausto Vera, do Corinthians. O Corinthians vinha dificultando a negociação e olha que o Corinthians está ainda devendo o Argentino Júnior, quando contratou o Fausto Vera em 2022, cerca de 37 milhões, acabou não quitando, né, tudo que tinha para pagar pro time argentino e estava aguardando a chegada do novo comandante. Agora tendo o Ramon Dias, o técnico Antônio Oliveira não estava dando oportunidade para o Fausto Vera
que deve ser jogador do Atlético. Tem 24 anos, no Corinthians desde 2022, 96 jogos, mas o Atlético já indo pro desfecho da negociação. Tá certo, João?